o seguinte, é verdade que tem muito velhinho que arruma a visão e deixa velha? Me contaram isso, é verdade? Acontece? Já viu esse caso? Não aconteceu comigo, mas eu fiz a oftalmologia em Curitiba, né? Tinha uma colega que operou um velhinho e tal. Ficou bem, dos dois olhos, tal, ficou mais ágil e tal. E separou da mulher. Separou da mulher porque... Tem mais casos assim. Oferecimento Giasse Construtora. Para você o nosso melhor. E Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos. Ele é médico oftalmologista, formado em 1992. Doutor Mário Guise Neto, que prazer recebê-lo. O prazer é meu poder estar aqui, poder conversar com esse meu amigo. Doutor, vem cá, eu chamo oftalmologista de doutor também? É que para ser oftalmologista tem que primeiro fazer a medicina, que são 6 anos. Né? A faculdade é comum, aquela? É comum para todo médico, né? Depois, para se especializar, aí cada um segue uma linha, que aí o tempo varia. No meu caso, são 3 anos. Tem especialidades que são mais, outras que são menos, né? E de onde veio a paixão pelos olhos? Olha, na faculdade, já? Eu tenho um tio que é oftalmologista em Floripa. Já deu uma influenciada? E ele me influenciou. Mas é um exemplo que eu tenho para seguir até hoje, né? Ele que... O irmão mais novo do meu pai, né? A primeira consulta que eu fiz foi com ele, né? Então ficou assim, né? Você usa óculos desde sempre? Eu uso desde os 14. Eu era de sentar no fundo da sala, né? Mas não para fazer bagunça, é o meu jeito de ser, né? Aí eu comecei a não conseguir ver bem o quadro, né? Aí eu falei pro tio, né? Lá em Floripa, né? Aí fui lá examinar, miopia. Até hoje, dos 14 até agora. A maioria da população tem problema de visão, Mário? A maioria, hoje em dia, tem tendência a ter, porque uma coisa que está muito em uso hoje é a questão do computador, da proximidade, a gente força muito. Então, isso meio que está miopizando. O que é miopizar? É fazer a pessoa com a visão para perto boa, mas para longe ruim, né? Então, tem não diria uma epidemia, tá? Mas está tendo uma grande miopização, digamos assim, da população geral. Mas isso não é lenda, Mário? Essa história que o celular pode causar problema? Até onde isso é verdade ou não? Não, o fato de tu forçar, tu pode realmente causar um problema, assim. Claro que na mídia, em geral, às vezes exagera um pouco, né? Mas essa questão da epidemia de miopia que eu estou falando, né? Isso é real. Então, vem cá, minha avó sempre falou para eu nunca ler no carro, que ia deslocar o olho. Não. Você não tem problema? Não. Deus me livre se eu pegasse um livro no carro para ler. Não. Isso aí pode dar tontura, né? Que está ali, tudo lê, concentrado aqui? Pode dar, tem gente que vomita tudo. Vomita. Quais as maiores mentiras sobre os olhos que as pessoas contam? Tem muita lenda urbana? Tem muita lenda, né? É tanta que a questão de coçar vai descolar a retina. Até pode, sabe? Em alguns casos extremos, né? Gente que coçar muito e tal. Mas não é bem assim, né? Mas o que mais tem em questão de olho é o uso indevido de medicação, de lentes de contato, sem orientação adequada. Esse que é o grande problema de todos eles. Mário, eu já vi muita gente comprar óculos. Sim. Comprar óculos em camelô, vai. Sim. O cara chega, vai experimentando o óculos e bota e diz que tá bom. Isso é um perigo? Não é o ideal, né? Porque quando tu examina o olho, tu não vê apenas o grau, né? O olho é uma porta de entrada para o teu corpo, né? Ali o que tu vê no fundo do olho, ali os vasos e tal, te dão uma ideia geral de como é que está a tua circulação, né? Como é que está o teu cérebro, pulmão e tal. E também tu pode medir a pressão do olho. Quer dizer, não é só visão, né? O ideal é tu fazer um exame completo, né? Ali é um meia boca, como se diz, né? Tá, e quando é que eu sei que eu preciso ir no oftalmologista? Todo ano. Não, todo ano. O médico vai dizer todo ano, ele vai adorar isso, né? Digamos assim, tá? Quando a criança nasce, tu faz aquele teste do olhinho, né? Então já é meio que um primeiro exame, né? Se estiver tudo bem, aí lá pelos 3 anos é conveniente que tu faça um outro exame. Aí dependendo do que acontecer, tu segue a cada ano mais ou menos, tal. Mas é da cultura do brasileiro, né? Levar o filho só com 7 anos, quando vai entrar no primeiro ano. Agora mudou o nome, né? 7 anos, tal. Só que aí já perdeu um tempo que é precioso, né? Porque para ajustes, por exemplo? Que tem muitas doenças, tal, para te poder curar, tu tem que tratar até antes de 7, 8 anos. Que depois daí para frente não tem mais como tu reverter, né? A minha mãe falou, minha mãe é pedagoga, Mário, ela durante muito tempo, ela me deu relatos de crianças que na escola não aprendiam, né, e foram descobrir era um problema de visão. Sim. Isso é muito comum?
comum, porque a pessoa não enxerga, né? Ali e tal. Aí fica taxado de... Que não presta atenção, tem déficit de atenção, tem... desatento, não é inteligente, tá? Mas não enxerga, né? Então, um dos passos a seguir é esse, tu suspeitou, vamos examinar. Quais são os problemas mais comuns de visão que afetam a população? Tem a miopia, que eu falei, né? A miopia o que é? Vê de perto ou de longe? A miopia é uma dificuldade para ver longe. O míope de perto vê bem, né? De longe não. De perto eu... O míope de perto vê melhor até que a pessoa que não tem nada, digamos assim. Quando a gente pega um velho, que daí ele... Uma pessoa mais velha, não velho, uma pessoa mais velha, que ele vai ver o celular, tem uns amigos que eles vão esticando o braço aqui, mais ou menos quase lá na câmera. Aí é o seguinte... Isso é o quê? Isso é chamado de vista cansada ou presbiopia, tá? O que causa isso? É que é o seguinte, para a gente poder ver de perto, a gente tem uma estrutura no olho que faz um certo movimento. Ele tem uma certa elasticidade, né? Ele contrai e tal, né? Por volta de 40 anos, mais ou menos, tá? Essa questão de poder contrair desaparece aos poucos. Tal. É como a pessoa não vê perto, por instinto põe mais longe. Então o braço vai ficando curto. Né? O braço vai ficando curto realmente. Vai aumentando a letra do celular. Isso é. Mas isso é normal. Tá? Por volta de 40 anos, mais ou menos, a gente vai ter. E quais os maiores cuidados que eu tenho que ter com os olhos? Visão, né? Primeiro, né, o exame regular, né? A gente preconiza em média uma vez por ano. É bom dar uma olhada. Às vezes tu vai lá não tem nada, mas pelo menos viu, né? Isso no geral, isso já ajuda muita coisa, né? Evitar automedicação, evitar pegar as lentes de contato na internet, que são um problema seríssimo que a gente tem, muito sério e tal. Evitar, cuidado, vai cada um na sua área, tá? Não procura fazer aquilo que não é da tua. Mas vamos lá, videogame pode destruir a visão do filho? O excesso, né? Assim, a gente não tem como no mundo Então, o que é excesso? Quando é que eu sei? Quando o olho começa a sangrar já? A gente preconiza, assim, no geral, tá? Quando tu estiver usando uma imagem, computador, celular e tal, que a cada meia hora tu para uns 5 minutos, tá? Ninguém faz isso, tá? Mas não, ninguém, nem você faz isso como médico, duvido que você faça. Olha, sabe o que eu faço? Porque assim, eu tenho uma tela na minha frente, não fico só ali, olho para o paciente, olho para o lado, não fico fixo ali, né? Mas se tivesse que ficar ali, não sei. Não faria também, né? A gente começa uma coisa, gosta e vai, né? Tá, você falou, dos dois problemas. Você falou de miopia. Tem hipermetropia, que é o contrário da miopia. A pessoa vê muito bem longe? Aí vê longe, não vê perto, né? Depende de que em graus altos não vê bem em nenhuma distância, né? Mas mais ou menos isso, né? Tem gente que tem tudo, Mário? Tem. E tem o tal do astigmatismo, que é uma outra distorção que, no geral, atrapalha mais a visão de longe. Tá? São 3 coisas básicas e depois dos 40, a presbiopia. Né? Então, são 4 problemas, né? Agora, fora isso, existem outros grandes problemas. Sim, com certeza. Né? Tem o glaucoma, que é o aumento da pressão do olho, tá? Que é uma doença que só pode diagnosticar no exame oftalmológico. E é uma doença que ela é assintomática, né? A pessoa que tem não sabe. Né? O que vai acontecendo? Ele vai perdendo o campo de visão, né? O espaço que ela enxerga vai diminuindo. Diminuindo a lateralidade? Sim, é que quando tu olha em linha reta, tu não vê só, eu estou te olhando, mas eu vejo ao redor, né? Tem um campo, né? O glaucoma vai afetando esse campo. É uma coisa, no geral, uma coisa lenta, então a pessoa não percebe, né? Quando chega a perceber, está com a visão, né? Chamada visão tubular, né? Aí não tem mais muito o que fazer, né? E tem gente que não tem problema de visão nenhuma? Existe. Que é perfeito, você olha aquele olho que é perfeito, o cara está com 80 anos, 90 anos e... É muito raro, tá? Com 80 anos, se ele não vê de perto é porque ele deve ter alguma miopia, que o míope vê bem de perto, né? Ele vê bem. Aqueles velhinhos que conseguem ler e tal, mas peraí, pode, aí tu vai ver e não chega de longe. Algum problema ele tem. É difícil não ter, vamos dizer que é nem 100%, mas 99%. Tá, né? tem gente que te consulta que quer usar óculos para fazer média, ou não? Tem. Que gosta? Tem. Pô, gosta, doutor, queria usar óculos, eu acho tão bonito. Tem. Tem mesmo, cara? Tem. A gente faz o que o paciente pede. Né? Tá, mas você dá um óculos para ele o quê? Sem grau nenhum? Não, tem que examinar primeiro, ver se a pessoa precisa, né? E, às vezes é um grau pequeno. Quem usa computador, às vezes, a gente passa tem uma lente agora que filtra aquela luz azul do celular, do tablet, do computador, né? Blue UV filter, né? E dependendo da pessoa, a gente passa um 0,25, que é o grau menor que tem, que vai ajudar. Né? 0,25 é o menor. Quando fala que é o grau do descanso que eles chamam? É o grau menor que tem, que a escala vai a cada 0,25 dioptrias, a gente chama, né? Tá, o teste de visão é aquele com as letrinhas? É o padrão? Padrão mundial aquilo. Tá, e você não ri, às vezes, do cara, Mário? Porque o cara tá do lado ali, você começa a botar o que é? Um Z, um E, um A. Aí você vai olhar, pô. Você vai olhar, não tem nada do cara tá lendo ali. Tem que ser profissional, né? Mas tem coisa que tu vê que ou não está enxergando ou não entendeu. Mas se apavora? Você fala assim, olha ali na parede desse... Que parede, doutor? Tem um pouco disso? De parede não, mas de ver aqui é uma tabela, né? E a gente projeta no meio da tabela, né? Já teve gente que não viu a tabela. Não vê a tabela? Não vê a tabela.
Aí você fala, pô, tá mais complicado do que eu imaginava. Não, mas aí é o nosso dia a dia, né? Que antes de chegar ali, a gente faz um outro exame, que mede o grau mais ou menos, tal. Ali a gente só refina, né? E o dilatar pupila, Mário, para que serve? Dilatar para te ver melhor o fundo do olho. Porque no fundo do olho tu vê o nervo óptico. Que O cara é o fica nervo loucão, né, importante. cara? Fica embaçado, demora. Para quem nunca fez, é uma sensação... fica algumas horas com a visão meio ruim, né? E se a pessoa tem olho claro, demora mais ainda, né? É um exame importante para poder ver o fundo do olho, para que alguma lesão que pode predispor ao descolamento, algo assim e tal. Sol faz mal? O excesso, né? Digamos, tudo na medida certa é bom, né? O sol é importante para a gente, tá? Agora, o excesso de sol, ele causa lesão, sim. Tem a gente chama de pterígio, tipo que se confunde pterígio e catarata, tá? Aquela coisa que tu vê fora do olho, bem visível, aquele é um pterígio, tá? Aquilo tem muito a ver com a radiação ionizante, tem muito a ver com o sol. Tu vê pessoas, né, tipo pescadores, alguns, né? Algumas tribos também, que o sol forte tem pterígio, né? Pelo excesso. Também pode causar catarata, o excesso, né? A catarata hoje é tratável? Catarata é tratável, a gente faz cirurgia. O que é catarata, primeiro, né? A gente tem aquilo que eu falei daquela estrutura que faz o foco para longe, para perto, é o cristalino. Como o nome já diz, né, ele é transparente. Então, a perda da transparência dele a gente chama de catarata. É comum acontecer com a idade, né? Depois de certa idade, o pessoal... A vista vai o quê? Vai ficando embaçada? Se tu olhar, se tu vê, tu não percebe, né? Que a pessoa começa a enxergar menos, a luz incomoda, está meio borrado, né? A cirurgia consiste em tu ir lá, tirar aquela lente e colocar uma outra. Basicamente é isso. Mas se faz com a ajuda de aparelhos ou é na mão? Não, aparelho, né? Mas o aparelho vai te guiar para te poder usar as mãos, né? Que tu usa microscópio, né? Porque se tiver que dar ponto, a cirurgia no geral não precisa. Você tem que dar ponto no olho? Às vezes tem que dar, tá? E o fio que tu usa, ele é mais fino que o fio de cabelo. Então tem que ter um microscópio para usar ali. Mas você usa a mão, cara? Não, sim. Treina. Vou ter que treinar bastante. Eu tenho o prazer de receber aqui comigo o Dr. Mário Guise Neto, oftalmologista. É rapidinho, eu já volto. Vou ver se eu estou olhando bem. Vou fazer um examezinho aqui. É rapidinho, eu já volto, vai. Voltei aqui no programa Humanos. Olha, você já sabe, comigo, Mano Dal Ponte, 2 entrevistas sempre inéditas, todas as noites aqui na RTV. Perdeu um programa Humanos? Vai lá no Humanos Talk Show, lá no YouTube, você vai curtir todas na íntegra, completinhas, e tem o podcast no Spotify. Inclusive esta com o Dr. Mário Guise Neto, oftalmologista. Doutor, eu quero saber o seguinte, é verdade que tem muito velhinho que arruma a visão e deixa velha? Me contaram isso, é verdade? Acontece? Já viu esse caso? Não aconteceu comigo, mas eu fiz a oftalmologia em Curitiba, né? Tinha uma colega que operou um velhinho e tal. Ficou bem, dos 2 olhos, tal, ficou mais ágil e tal. E separou da mulher. Separou da mulher porque... Tem mais casos assim. Porque começou a ver a mulher de verdade como era ela? Eu acho que foi, né? Não é tão comum, mas acontece. Mas existem histórias engraçadas dentro do consultório ou uma consulta oftalmológica é mais tranquila? Uma história que eu digo que não foi no consultório, foi fora, mas que é um pouco engraçada. Tal. Eu tinha, há pouco tempo eu tinha um carro novo e tal. Aí parei numa rua, veio alguém atrás e bateu em mim. Né? Na boa, a gente conversou e tal. Só que eu desci falar com a pessoa tal, a pessoa era estrábica. Estrábica, o famoso vesgo? Vesgo. E daí não tem cura, o estrabismo? Tudo depende da causa, né? O que é estrabismo primeiro? Quando a gente olha, nossos olhos estão em paralelo sempre, né? A gente tem que estar paralelo em 9 posições, que é reto, para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, para cima e para a esquerda, para baixo para a esquerda, para cima e para a direita, para baixo e para a direita. São tipo 9 a bússola ali? Mais ou menos, são 9 posições, tá? Se seus olhos estiverem paralelos em todas essas posições, né, tu fala que a pessoa não tem estrabismo. Né? Quando desalinha, para dentro, para fora, para cima e tal, é o estrabismo. Você consegue conversar com uma pessoa quando ela tem ela estrábica? Porque é complicado, você não sabe para que olho você olha. Você não sabe que olho que ela está te olhando. Nem sabe se está te olhando. Não sabe se está te olhando, é verdade. Mas isso é preocupante isso, né? E as pessoas que têm olho de vidro? É comum, Mário? A pessoa às vezes tem que tirar, né, por algum motivo e tal, e põe uma prótese. Né? Aí, é comum, sim. Mas é o quê? Um olho de vidro mesmo? É uma coisa é um vidro que é feito assim, a pessoa se baseia no outro olho, lógico, né, para ficar parecido, né, que tem várias próteses, né, e coloca ali. Só estético, para não ficar a órbita vazia, né?
Aí fica só, é só estética. Mas ele se mexe como outro ou não? O comum não. Tem alguns modelos que tu meio que aperta ali, que dependendo de quanto que foi perdido do olho, não, que até pode ter um leve movimento. Né? O quê? Mas é porque encaixa músculo aqui ou não? Tu meio que sutura, dá uns pontos ali, dependendo do modelo, né? Mas a maioria, mas é exceção. Você falou no primeiro bloco do olho claro. Sim. Né? Você tem várias cores. Uma das coisas que eu vejo muito principalmente com o advento das redes sociais, são as blogueiras mudando a cor dos olhos constantemente, com lentes de contato. E eu não acredito que todas essas lentes sejam de alta qualidade. Isso é um problema também, mano? Isso é muito sério, porque é aquilo que eu tenho que examinar para ver se a lente é adequada para mim ou não. Ela pode estar apertada ou estar frouxa. Ela pode estar dando alguma reação alérgica, pode dar uma infecção. Né? Então é questão de fazer primeiro um exame oftalmológico. Aí tá, meu padrão é X. Então pelo meu padrão X, posso usar tal e tal modelo. Usar, né? Não é pegar na internet como tem e usar qualquer coisa. Mas eu já vi aquelas lentes rígidas. Sim. Hoje existem ainda? Existem. Né? É que hoje é mais comum a lente gelatinosa, né? Mas a rígida tem espaço ainda. Tem espaço. Tá, mas aquela rígida, ela machuca mais ou não? É o tal negócio. Se estiver bem adaptada, não. A lente rígida, o que é? É uma lente de vidro mesmo? Não é bem vidro, é uma coisa semelhante, tal, que ela, como o nome diz, ela não é dobrável, né? Então põe ali, em alguns casos, né? Corrige a visão. Ao passo que a gelatinosa, ela é toda móvel, né? Então ela é mais confortável, né? E ela é descartável, né? Dura menos. Tem descartável e tem a de uso mais prolongado. Né? O que mudou na medicina dos olhos desde que você se formou? Olha, muita verdade caiu? Sim. O que mudou mais? A questão da cirurgia refrativa, né? Para tirar óculos. Tá? Quando eu acabei a minha especialização em 95, a gente não tinha os lasers que tem hoje e tal, né? Não tinha as lentes intraoculares que a gente tem hoje, então o padrão mudou muito nesse sentido, né? Para te corrigir a visão, né? Isso foi a principal mudança é essa. Né? E acontece, por exemplo, numa cirurgia da pessoa ficar cega, Mário, ou isso não é uma... Se complicar, né? Assim, porque a cirurgia não é uma coisa simples, né? Tu toma uma série de cuidados e tal, e depois tu está sujeito a algumas complicações, né? Pode dar uma infecção, pode dar uma série de coisas, né? Não é assim tão comum, mas pode acontecer. Tem paciente que sai da cirurgia e não cuida? Muito. É normal? E como? Uma história, uma paciente minha, tá? Ela fez a cirurgia, catarata, ficou bem e tal. Aí foi brincar com a netinha na mesa, tá? Deu uma colherada e abriu. Abriu o que? A cirurgia, cara? A cirurgia, tem que fechar de novo, né? Tá, daí o que? Vai para a mesma cirurgia novamente? Tem que fechar. Mas você faz cirurgias todas as semanas? Como é que é? Depende do volume, né? A gente, no hospital da Unimed, a gente faz. Tá, mas faz no hospital? Tem que ser no hospital. Não é no consultório? Não, porque tem que ter um centro cirúrgico, né? Se tiver um centro cirúrgico no consultório, né? Aí é possível fazer lá. Tem que ter um microscópio, tem que ter uma série de aparelhos e tal. Então. As cirurgias são demoradas? Depende do caso, né? A cirurgia de catarata, no geral, não. Meia hora, 40 minutos, por aí. Essas de correção que você fala para tirar o óculos, a gente faz aqui ou não, na região? Não, a gente não tem um laser adequado. O laser é o que? É muito caro isso? Olha, por volta de $500 mil, né? Se quiser me emprestar, a gente compra. $500 mil? Ouvi dizer. O equipamento oftalmológico é caro também, né, Mário? É muito caro. É, né? Aquele conjunto de lentes que o médico usa. É muito caro. Isso é o primeiro empecilho para o profissional recém-formado? É conseguir montar o seu consultório? No médico em geral, hoje em dia, ele tem que ter primeiro alguma clientela para poder se manter, né? E aos poucos ir adquirindo as coisas, né? Se puder já ter tudo de cara, ótimo, né? Excelente, né? Mas não é a regra, né? Mas a oftalmologia é um negócio interessante na medicina? Sim. É um ramo interessante? Sim. Por exemplo, é um ramo lucrativo por médico? Tem sempre paciente? Como é que funciona? Tem pacientes, não. Lucrativo, né? Sabe que no geral a medicina tem... Todo médico que eu converso, Mário, reclama. Todo médico, cara, amigo meu. Morando em cobertura, tem 15 carros zero na garagem, todos eles reclamam que está ruim fazer medicina no Brasil. Eu não moro na cobertura, tenho só um carro. Mais tranquilo. Mas é porque que está surgindo muito médico, né? Muito médico? Também. Mas tem muito profissional que não poderia estar atuando e que atua também no mercado, né? Também tem isso, né? A qualidade não é aquela que a gente gostaria que fosse, né? Mas que profissional que é esse? Esse cara que não poderia estar atuando? É que tem pessoas que não têm a qualificação necessária, né? Tu tem que fazer uma faculdade boa, tu tem que se especializar, tem que estar se atualizando, né? E nem todo mundo faz isso, né? Mário, dicas gerais, para finalizar, para quem está em casa, para a visão ficar boa pro resto da vida. Primeiro, o exame oftalmológico anual. Anual. Isso é o mais importante, né? Evitar a automedicação, né, nos olhos também, lente de contato. Você falou de colocar, antes de você terminar, eu vi umas matérias dos caras que pingavam vodka no olho, cara. Vodka?
Meu Deus. nas baladas. Um negócio absurdo, Mário. Que loucura. Absurdo. Um tipo de droga intraocular. Intraocular? Negócio horrível, cara. O pinga Ele pingava, sabe, no olho. É um negócio... deve arder muito, né? Só o cara para fazer isso já deve estar meio fora de órbita já, né? Tá, mas desculpa, vai, te cortei, vai lá. Termina as recomendações. O principal é esse, é o exame anual, evitar a automedicação, né? Com lente de contato que a gente pode pegar hoje em qualquer lugar, mas, repito, é um padrão geral, talvez não seja o teu. Né? Então a gente tem muita complicação disso. Lente que é para usar um dia, que só usa um mês, aí vai lá com o olho inflamado, irritado, tem que tirar e tal. Basicamente seria isso, né? Evitar essas coisas que... Tá, e o cuidado com óculos, Mário, porque tem gente que manda fazer e tem que mandar fazer na outra semana que já quebra, né? Normal, parece o cara reclamar pra você? É mais comum arranhar, né? Arranhar. Tem que ter cuidado de não limpar, né? Não limpar, a lente é uma coisa sensível, então limpar com um material adequado, né? Na ótica tem tipo um sprayzinho com um tecido apropriado. Flanelinha, né? E tu limpa na camisa, né? Aí arranha. Todo mundo limpa na camisa, Mário. Todo mundo. Doutor, não tem pra mais nada. Aqui em Criciúma, doutor Mário Guizzi Neto, quem precisar é só procurar? Estou no meu consultório. Sempre? Todos os dias? Todos Médico os dias. trabalha todo dia, de segunda a sexta, ou se dá o luxo de não trabalhar na sexta-feira? Ainda tem que trabalhar. Ainda tem que trabalhar? Ainda tenho. Doutor, prazer em recebê-lo. Prazer ter você aqui comigo todas as noites. Olha, enxergando bem ou não, de perto ou de longe, somos todos humanos. Oferecimento Giasse Construtora. Para você o nosso melhor. E Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos.